Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa EBD de férias. Mas antes, você lembra o que nós fazemos antes da história? Muito bem! Agora é hora da oração. Vamos conversar com Deus? Fechem os olhos. Senhor Deus, muito obrigada por cuidar das nossas famílias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigada pela criação que o Senhor fez. E obrigada, Senhor, pelo seu cuidado com as nossas vidas e com tudo que há nesse mundo, Deus. Entregamos nas tuas mãos a aula de hoje. Cuida dos nossos corações e nos ensina, Pai, a fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, antes de nós irmos para a história de hoje, vamos relembrar um pouquinho. Na semana passada, nós vimos uma parte bem triste da grande história de Deus, a queda do homem e da mulher, a desobediência de Adão e Eva. A serpente enganou Eva e Eva comeu o fruto que Deus havia proibido e deu para Adão, que comeu também. Os dois pecaram contra Deus e por isso teriam que sofrer as consequências. Eles morreriam. Deus expulsou eles do jardim do Éden e eles ficaram longe de Deus. E essa desobediência afetou toda a humanidade, toda a natureza. Que história mais triste, né? Mas essa história, crianças, não vai ficar assim. Presta muita atenção no que Deus vai fazer. A história de hoje se chama A Redenção. Vamos entender um pouquinho o que é redenção. Redenção é quando alguém paga um preço para libertar outra pessoa. Ou seja, aquela pessoa que estava presa ou era um escravo, agora é liberto por causa deste pagamento. Bom, mas o que é que isso tem a ver com a gente? Vamos descobrir? Quando Adão e Eva desobedeceram, eles pecaram e o pecado entrou em toda a humanidade e eles ficaram separados de Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso significa, crianças, que o ser humano estava cada vez mais longe de Deus e não se importavam com Deus. Por isso, eles só pensavam em fazer coisas más, só pensavam em coisas ruins. A Bíblia fala também que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Isso significa que Deus ficou muito, mas muito triste em ver toda essa maldade que estava acontecendo na terra. Mas crianças, Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas que vão acontecer. Nadinha mesmo, pode pegar Deus de surpresa. Ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar e desobedecer a sua ordem, e que por causa disso, o ser humano se tornaria cada vez mais mal porque estaria longe dele. Por isso, Deus já tinha criado um plano perfeito. Você quer saber? Presta atenção.
Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por causa de um homem que desobedeceu, lá quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo. Seria através de um único homem, só que dessa vez sem pecado nenhum, um homem perfeito. Seria através desse homem que o mundo seria salvo. Vamos ver mais um pouquinho dessa história. Deus enviou seu Filho amado, Jesus, aqui na terra. Jesus nasceu como um homem, assim como eu e você. Só que ele era perfeito, não tinha nenhum pecado, porque ele era Deus. Ele fazia tudo para agradar o seu Pai. Jesus sofreu muito aqui na terra e ele pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte de uma vez por todas. Mas, crianças, vocês sabem por que Deus fez isso? A Bíblia fala que porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que Deus amou tanto o mundo que teve uma solução. Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E todo aquele que crer em Jesus vai ter a vida eterna. Nossa, que notícia ótima, crianças! E essa é a história da redenção. Quando o pecado entrou no mundo, nos tornou escravos dele. E o preço do pecado era a morte. Então, Jesus pagou esse alto preço com a sua própria vida e morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós fôssemos livres se acreditarmos nele. Antes, nós estávamos separados de Deus, mas por causa do sacrifício de Cristo, todo aquele que nele crer pode ser amigo de Deus novamente, pode estar bem pertinho de Deus, não precisa mais ficar separado. Bom, mas isso não é só para mim e para você. É para todas as pessoas que acreditarem que Jesus é o Salvador. E só por ele nós podemos chegar a Deus. Crianças, se vocês entenderam a nossa aula de hoje, converse com Deus e fale para Ele que você crê em Jesus. Mas se você ainda não entendeu isso, peça para que Deus te ajude a acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Crianças, essa história não acaba por aqui. Na semana que vem, tem a última parte da grande história de Deus. Se você quiser descobrir o que ainda vai acontecer, eu espero você no domingo que vem. Agora é hora das perguntas. Vamos ver se você prestou atenção nessa nossa aula de hoje. Qual foi o plano de Deus para salvar a humanidade? Acabar com a terra? Enviar Jesus para nos libertar do pecado? Ou chamar os super-heróis? Vamos ver se você prestou atenção. Muito bem! Se você disse enviar Jesus para nos libertar do pecado, você acertou! Parabéns! Próxima pergunta. O que precisamos fazer para termos a vida eterna? Cantar bem alto? Ir à igreja? Ou
crer em Jesus? A resposta correta é crer em Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Agora, crianças, é com vocês. Nós já temos duas partes do nosso quebra-cabeça completa: a criação e a queda. Hoje nós vamos desenhar aqui nesse retângulo. Peguem aí os seus lápis de cores para nós fazermos essa parte. Escrevam a redenção. Se você não sabe escrever, tudo bem, peça ajuda para alguém escrever para você. Relembre essa nossa história de hoje. O que era a redenção? O que foi que Jesus fez para nos libertar do pecado? E desenhe aqui dentro desse espaço, bem caprichado e bem colorido. Depois, guarde muito bem a sua folha, porque ainda falta uma parte que nós vamos finalizar na semana que vem. E assim, o nosso quebra-cabeça da grande história de Deus vai estar completo. Não se esqueça de tirar uma foto e mandar lá no nosso grupo do WhatsApp ou marcar a gente em nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima, crianças! Tchau, tchau!